Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse canal foi pensado em você que acredita nas Escrituras Sagradas como única regra de fé e prática. A você que está cansado de ouvir ensinamentos mentirosos em nome de Deus. Por isso, você pode nos ajudar também a falarmos assuntos que dizem respeito a coisas que não se fala muito nos púlpitos do Brasil. Por isso, você pode sugerir temas para que a gente possa discutir aqui. Repito, e não tenho medo de ser redundante. A nossa ideia aqui não é esgotar os temas. A nossa ideia é dar uma pincelada pequena para levar você a refletir sobre eles. Agora, com muita seriedade, com muita honestidade, dando aquilo que a palavra de Deus ensina e não apenas a nossa opinião pessoal. Ok? Muito bem. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito polêmico. Uma inscrita do nosso canal fez a seguinte pergunta. Olha só. Em qualquer caso de separação, exceto o da morte, aquele que foi vítima de agressão ou traição pode se casar novamente, segundo o casamento. Isso é muito sério, muito sério. A resposta para essa pergunta parece que nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 1 em diante. Parece que o apóstolo Paulo responde aqui a perguntas feitas a ele pela igreja de Corinto acerca do casamento. Respostas a perguntas sobre o casamento. Nós não encontramos as perguntas que fizeram a Paulo, mas nós encontramos as respostas que ele dá aqui no capítulo 7. Pois bem, o evangelista Lucas, lá no capítulo 16, versículo 18, diz: qualquer que deixar sua mulher e se casar com outra, adultera. E aquele que se casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Mateus 5, 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de adultério, faz que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 9, versículo de número 11, diz assim: se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se divorcie da sua mulher. Bem, nós já falamos aqui em outro vídeo a respeito da possibilidade de divórcio, a mulher que sofre nas mãos de um marido agressor, um marido abusivo. Nós já falamos sobre isso e a pessoa assistiu o vídeo e ela fez essa pergunta naquele vídeo para que a gente pudesse discorrer aqui. Esses textos, eles dizem respeito a esta pergunta. Há uma onda muito grande de divórcios no nosso meio evangélico e de segundo casamento. Aqui, especialmente no versículo 11, dá-nos a entender que no caso de uma separação, no caso de um divórcio, a recomendação é que a pessoa fique sem se casar de novo. Está muito nítido aqui. Se, porém, ela se separar, que não se case. Ou que se reconcilie com o marido. Aqui diz respeito à mulher. Aqui diz respeito à mulher. Se separar, que fique sem se casar. Ou que se reconcilie com o marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Então, meus amados irmãos, a resposta mais coerente, biblicamente, é: qualquer mulher separada, qualquer homem separado, qualquer homem divorciado, qualquer mulher divorciada, o ideal é ficar sem se casar. É ficar sem se casar. É o ideal, é o que a gente entende. É o que a gente entende que é certo. Primeiro, já cometeu o pecado do divórcio. Porque quando
quando um casal se divorcia, a culpa não é só de um, a culpa é dos dois. Né? Mas fulano tal foi a vítima porque foi a pessoa traída, o homem foi a vítima porque foi traído, a mulher foi a vítima porque foi traída. Não, culpados são os dois são culpados. Quando um casal se divorcia, quando um casal se separa, a culpa não é só de um, a culpa é dos dois. Embora, quando for colocar tudo sobre a balança, vai pesar mais pro lado de um. Um vai pesar mais, a responsabilidade vai recair mais sobre os ombros de um. Talvez aquele que agrediu, talvez aquele que traiu, talvez aquele que foi desonesto, talvez aquele que foi infiel à mulher da sua juventude, talvez aquela que foi infiel ao marido da sua juventude, talvez vai pesar mais sobre esta. Mas o outro foi culpado também. O outro foi culpado também. No entanto, entretanto, porém, meus amados irmãos, me parece que quando se trata de divórcio, separação, me parece que é melhor ser a vítima do que ser o agressor. Porque o infiel, o traidor, a balança vai pesar mais sobre ele. Mas, digamos, tá lá o casal cristão, casado, bem direitinho, 10 anos, 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, e resolvem se divorciar. Ele ou ela pediu o divórcio. Eu não quero mais, está terminado. Não quero mais. Então, chegaram ao divórcio. Os dois estão divorciados. Um querendo o divórcio e o outro não querendo o divórcio. Ou os dois concordando e querendo o divórcio. Uma separação amigável. Os dois estão divorciados. Não houve traição. Ninguém traiu ninguém. Os dois se encheram. Não, quero mais não. E tá certo, então. Vai pro teu canto que eu vou pro meu. Estão divorciados. Quem pode se casar de novo? Nenhum deveria se casar novamente. Né? Nenhum. Deveria ficar sem se casar. Ou se reconciliar. Então, se não querem se reconciliar, que fique sem se casar. Mas aí, meus amados irmãos, está acontecendo uma grande onda de segundo casamentos dentro dos nossos arraiais. Pastores, missionários, líderes das nossas igrejas estão se divorciando e se casando de novo. O segundo casamento. Até que ponto isso é legal? Já não foi legal o divórcio. O segundo casamento também não vai ser legal. Agora, meus queridos, e eu estou aqui me relutando para não dar o meu ponto de vista pessoal. Porque eu tenho um ponto de vista pessoal. Abre parêntese. No meu ponto de vista pessoal, no caso de infidelidade conjugal, a pessoa traída, a vítima, ela poderia se casar de novo, refazer a sua vida, reconstruir a sua vida e tal. E quem foi o traidor, ele não deve se casar de novo. E se casar de novo, ele vai estar em adultério e vai colocar em adultério aquela pessoa com quem ela se casar. E aquela pessoa, isso é o meu ponto de vista, e aquela pessoa traída, ela pode contrair um novo casamento, não vai estar em adultério e não vai colocar aquela outra pessoa com quem ela se casou em adultério. Pois bem, agora, trazendo para a nossa realidade. Olha, meus amados irmãos, meus amigos, me escutem e me entendam. Tem um versículo bem aqui, né? O versículo de número 9, do capítulo 7 de 1 Coríntios, embora ele tenha um contexto, mas eu vou ler aqui e vou dar uma palavra final a respeito. Mas se não conseguem dominar-se, escute, se não consegue ficar sem fazer sexo, se não consegue ficar sem transar, se não se dominar, se não se conter, é melhor que se case. Que se case. Porque é melhor casar do que arder em paixão sexual. Agora me escute. No meu ponto de vista,
independentemente de por que aconteceu o divórcio, independentemente do que, por que aconteceu o divórcio, a pessoa está divorciada, ela não vai ficar sem se casar, ela não vai ficar sozinha, ela vai adulterar. Enquanto ela puder, tiver força para fazer sexo, ela vai fazer sexo. Então, em todos os aspectos, é melhor que essa pessoa se case. É melhor que ela se case. É melhor que se case do que ficar só se abrasando, só tendo relações sexuais fora do casamento. Por quê? A lei do país, né, diz que a pessoa pode se casar de novo, contrair de novo. Quantos casamentos quiserem. Né? Um depois do outro, é claro. Né? Então, a lei do país diz, é socialmente mais aceito, né? Agora nós vamos nos deter aqui nas questões teológicas e espirituais. Mas um homem casado que tem relações sexuais com alguém que não é sua esposa está em adultério. A mulher que não é casada, que mantém relações sexuais com um homem que não é seu marido, está cometendo adultério. Então, seria pelo menos socialmente melhor um segundo casamento do que ficar só transando aí do jeito que a pessoa entender, uma vida promíscua. Eu não sei se você me entendeu. E eu não quero aqui ter a pretensão de esgotar este assunto. Mas, meus amados irmãos, esta é a realidade. Escute, alguém já me perguntou, e o pastor pensa assim, por que é que o pastor já fez casamento de pessoa divorciada? Escute, eu analiso cada caso. Cada caso eu analiso. Né? E eu chego à minha própria conclusão de cada caso. Já chegou para mim, divorciado, pedindo, pastor, faça meu casamento. Eu digo, não. Eu não vou fazer seu casamento. Já chegou divorciado para mim, pastor, faça meu casamento. Eu digo, eu faço seu casamento. E eu já fiz casamento de divorciado, né? Analisando minuciosamente cada caso. Analisando minuciosamente. Ah, meus amados irmãos, que o Senhor Deus tenha piedade de nós. O divórcio é uma desgraça. O divórcio é uma desgraça. O divórcio só traz complicações para a vida inteira. O mais coerente é nós evitarmos o divórcio. É o mais coerente. Que Deus em Cristo tenha piedade de nós e nos ajude. E nos ajude, porque só a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Um forte abraço e até no nosso próximo vídeo, se Deus nos permitir.